Boa noite. Estejamos todos em paz, procurando viver a melhor harmonia possível. Jesus, quando os Espíritos responderam a Allan Kardec a questão 625, foi concordado que ele é o nosso modelo e guia, o exemplo que nós deveríamos ter para atingir a relativa perfeição que nos cabe. Dizendo isso, os Espíritos, a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos colocou ante uma necessidade de análise de Jesus fora dos limites que as religiões costumeiramente o colocam. Além também dos aspectos históricos, antropológicos, políticos e sociais que envolvem a figura de Jesus. Nós deveríamos, buscando o aspecto moral, tentar entender o melhor possível a proposta dele. E que num primeiro momento pode parecer simples, mas é bem mais complicado do que usualmente nós entendemos. Costumamos ouvir em quaisquer abordagens religiosas, e não apenas na casa espírita, de que Jesus é o grande amor, é o Filho de Deus, é aquele que nos trouxe os melhores exemplos. Isto é verdade, mas tem muitos exemplos de Jesus que parecem confundir um pouco a nossa cabeça se a gente quiser realmente entendê-lo dentro da profundidade que parece ser aquilo que ele propunha. Tanto que quando ele usa dizer as maiores mensagens através de parábolas ou metáforas, ele queria com isso sinalizar de que não se referia apenas a um povo numa determinada época nem local, mas queria que o seu ensino se tornasse mais abrangente. Para que a gente faça isso de uma forma mais rica, seria conveniente que nós também tivéssemos uma percepção mais aprofundada das circunstâncias em que Jesus viveu. Daquela época, o que tinha de favorável, o que era extremamente desfavorável, o que ele dizia que era pontual para o seu povo, para os que o circundavam fisicamente, como também aquilo que ele dizia como verdadeiros recados, como que se ele estivesse usando um poder de mídia muito alto para levar sua mensagem o mais longe possível. Isso tudo fica complicado se nós pegarmos o Evangelho e ficarmos fazendo apenas literatura ao pé da letra. Mateus capítulo 9, versículo 3, eis uma das propostas dele que são no mínimo intrigantes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. E ele completa. Essa primeira parte já é complicada. Eu vim e quero agora que vocês vão, mas aprendam que o que eu quero é misericórdia e não sacrifícios. Parece que isso destoa com o nosso ambiente religioso em geral. Porque o nosso ambiente religioso, ele normalmente coloca que nós estamos aqui para sofrer. Sofrer para a gente poder vencer as dificuldades, superar as nossas limitações, e até parece que o sofrimento é quem é o primeiro grande emblema, é o primeiro portfólio que nós encontramos para fazer ou vir a ser alguma coisa na vida. Mas ele já diz para os seus discípulos que eles aprendam. Aprender para quê? Para irem e explicarem que ele está querendo misericórdia e não sofrimento. Só que também não era uma misericórdia dele para com os que sofriam, era uma misericórdia em aberto. Tanto que ele continua e diz, na segunda frase do mesmo versículo, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Nossa, isso é um contrassenso. É um contrassenso por quê? Porque nós queremos nos cercar sempre das melhores pessoas. Se temos uma empresa, queremos os melhores funcionários. E se estamos em algum ambiente que a gente acha perigoso, queremos nos cercar da melhor segurança. E Jesus vem trazer uma mensagem ousada, como que se ela já não fosse ousada o bastante, ele diz, tire o sofrimento, eu quero misericórdia. E eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, os que estão em erro, os que estão fazendo errado.
e nós dizemos-nos discípulos de Jesus, mas nós somos os justos ou somos os pecadores? Essa primeira questão já parece que nos coloca meio de soslaio a observar um cenário que parecia não fazer parte da nossa vida. Como é que nós nos posicionamos dentro dessa figura? Jesus vem escolher preferencialmente os pecadores. Se ele vinha como exemplo de amor, que abertura ele deu nesse amor? Na conceituação espírita, nós encontramos Allan Kardec falando no que é o espiritismo, algo muito semelhante, extremamente próximo dessa segunda frase. O espiritismo não veio para os que creem, o espiritismo veio para os que não creem. Nossa, então parece que tem alguma coisa errada entre o que nos ensinam e o que é básico. A base parece que ela mexe de uma forma que nós que levamos o raciocínio para fora, parece que nós queremos, ou por algum motivo, tirar sombra do peso que tem essa proposta, ou da ideia de que tudo é muito simples, desde que você sofra. E na hora que eu proponho isso, eu contrario Jesus. Não é querer seguir Jesus, como eu já falei, ao pé da letra. Mas dentro do espírito da sua propositura, é uma proposta extremamente ousada. Eu não quero os justos. E ele deu provas, porque ele não escolheu nenhum grande discípulo. Todos os que ele escolheu eram gente muito humilde. O mais sábio dos 12 era exatamente o que o traiu. E o traiu porque quis usar de uma sabedoria mercadológica. Eu entrego Jesus, ele com o poder que tem, ele se livra, e isso vai fazer com que o seu nome seja ainda mais conhecido. Por outro lado, nós ficaremos com uma renda suficiente para fomentar novas viagens. Se a gente analisa Judas dessa ótica, dizemos que espírito bacana foi Judas. Mas o que fizeram com Judas para nós? Trouxeram apenas um lado negativo, ruim e péssimo, em que Judas parece ser o fim do fim do fim. Quando na realidade talvez a grande maioria tivéssemos raciocinado exatamente como ele. Jesus já mostrou que não fica preso. Ele já demonstrou que ele derruba todos os policiais sem fazer o menor esforço. Ele tem o poder de ir conversar diretamente com o Pai. Ele faz e acontece mesmo estando contra o seu próprio povo, o povo judeu. Esse homem é muito poderoso. Quando a polícia vier prendê-lo, ele deixa passar, porque pouco antes, um policial veio buscá-lo. E Pedro toma-se da espada e decepa a orelha do policial, do soldado. Jesus manda que ele embainhe a espada, pega a orelha, que a essas alturas deve ter caído, creio eu. Ele inclusive deve ter soprado para tirar a poeira. Deve ter colocado a sua abençoada saliva, porque a saliva abençoada era de Jesus, né? O que Jesus fez com saliva, poucos cirurgiões conseguem fazer numa UTI de alta qualidade. Ele vai e coloca a orelha do soldado no local, e ficaria ali registrada a primeira cirurgia plástica oficial da face da terra. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Todos nós já ouvimos essa frase. Mas esse mesmo Jesus escolhe esse tipo de gente. Escolheu um Pedro. E um Pedro a quem ele deu, entre aspas, reconheceu um poder notável na figura de Pedro. Mas Pedro só vem a seguir Jesus quando? Depois que ele é crucificado. Depois de Jesus crucificado, e começam a dizer, este homem é seguidor dele, e que começaram a vir em busca dele, ele sai fugido, para não ser preso. E quando ele vai no meio do caminho, lhe aparece quem? Jesus. E Jesus aparece e pergunta, para onde tu vais? O que vais fazer? Ali naquele momento, depois de Jesus já ter ido embora, é que ele cai em si e diz, nossa, como é que eu fiz isto com ele? Eu o abandonei e ainda estou virando as costas.
ele então volta nos próprios pés e assume a sua postura de cristão a partir daí. Foi esse tipo de gente que Jesus escolheu. Então ele tinha autoridade de dizer: eu quero misericórdia e não sofrimento. Mas eu não quero os justos, eu quero os pecadores. Porque os justos já estão bons. O que eu preciso são as pessoas que estão no erro. E muitas vezes a gente diz assim: eu gostaria tanto de ver Jesus, sentir Jesus, mas quem sou eu? Se a gente for atinar para o Novo Testamento, Mateus 9:13, uau, é capaz dele vir falar comigo. Afinal de contas, eu sou um pecador. Pecador aqui no sentido genérico. Não é ser pecador no propósito dele vir, mas já que você está em erro, você talvez esteja em muito melhores condições de ser ouvido do que quem está totalmente perfeito. Mas por que ninguém diz isso para a gente? Só diz que a gente tem que sofrer e aguente e vamos que um dia a gente vence. Como assim? Como é que alguém só sofrendo vai vencer um dia? Não vai, porque a sua expectativa é sempre de mais sofrimento, ou de um dia diminuir o sofrimento, mas sair do sofrimento nem passa mais na sua cabeça. E Jesus dizia: vão, mas entendam antes, eu quero misericórdia. Mas será que nós somos misericordiosos? Isto é amor. Misericórdia é um sentido de amor. Mas que tipo de amor a gente tem aprendido com ele? Ele, de novo, Mateus, no capítulo 5 agora, diz mais uma vez: e ele, Jesus, se pôs a ensiná-los aos discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós temos duas considerações. Primeiro, a literal: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é humilde de espírito? Será que a gente pelo menos sabe o que é humilde de espírito? É somente aquela pessoa que tem autodomínio, autocontrole? É aquela pessoa que é sempre simpática com todo mundo? Quem é que é humilde de espírito? É uma virtude que você não consegue exteriorizar tanto quanto a sua intensidade intrínseca? Como é que eu posso me sentir humilde se muitas vezes eu preciso dizer quem sou eu? Será então que Jesus estaria propondo que a gente se anulasse simplesmente? É essa a proposta de ser humilde? Humilde é eu não ter o que comer, não ter onde morar? Não. Até porque humilde de espírito leva a uma dedução mais para o lado sutil e não o lado físico da questão. Mas nós precisaríamos refletir: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque o reino dos céus é deles. Ora, esse mesmo homem que disse isso, disse: nenhuma ovelha do meu pai se perderá, portanto todos vão para um lugar. E se alguém, por ser humilde, vai para um lugar chamado reino dos céus, significa dizer que todos irão. Então por que ele enfatiza? Se o reino dos céus é de todos nós, por que a enfatização do humilde de espírito? Talvez por conta da pressa com que nós chegamos, ou pelo caminho que desenvolveremos para isto. É onde a gente entra no segundo ângulo da questão. Um paraibano que fala no Brasil, no mundo todo, Severino Celestino, ele nas suas tradições advoga de que onde tinha bem-aventurança, colocasse-se avante. E de fato as bem-aventuranças ganham agora uma nova conotação muito mais rica. Em vez de dizer bem-aventurados que são humildes de espírito, se eu entender por bem-aventurado avante, vão vocês que são humildes de espírito, tira o sentido de expectativa estática e coloca agora numa expectativa ativa. Então agora, em vez de eu ficar somente eu sou humilde de espírito e o reino dos céus vai ser meu, eu vou dizer: eu sou humilde de espírito e vou ao reino dos céus. Muda substancialmente tudo. E muda em todas as bem-aventuranças. Se nós escutarmos bem-aventurados os que choram, porque rireis, nós colocarmos no lugar de bem-aventurados, avante os que choram, avante quer dizer, vamos em frente, pode chorar, mas continue, não pare,
Você tem humildade de espírito? Vá avante. Não fique onde você está. Não deixe que isso lhe contamine de uma forma improdutiva. Porque se você já tem humildade de espírito, você vai em qualquer lugar e você chega no reino dos céus. Mas a gente parece que não percebe o evangelho ainda como Jesus colocou. Eu era ainda bem jovem, quando eu tinha algumas discussões íntimas e pessoais, praticamente em termos de cunhos filosóficos, com algumas partes, seja do evangelho, segundo o Espiritismo, seja com o próprio Jesus, que eu não conseguia entendê-lo. E dentre essas passagens, uma me intrigava sobremaneira. Quando ele dizia, a porta da perdição é larga, e a porta da salvação é estreita. Eu dizia, mas não pode. Deus não pode ser desse jeito, porque aí é muita seletividade. Então quer dizer que quem quiser se salvar, vai ter que fazer regime, emagrecer ao máximo para poder passar espremido pela porta. Que o primeiro entendimento é o literal. Eu dizia, então quer dizer que uma pessoa gorda não vai entrar nunca no reino dos céus. Logo depois, eu já comecei a pensar diferente. Então quer dizer que uma pessoa que vive para brincar, para se divertir, vive numa boa, essa está na porta larga. A pessoa, para chegar lá na porta estreita, ela tem que abrir mão de tudo isso que é bom e ficar com a parte menos boa. Aí eu me lembrei, com a devida permissão, de uma médica que eu tinha da área da endocrinologia. Um dia eu fui consultar-me com ela, ela disse, você precisa perder peso. Eu digo, eu sei. Ela disse, mas eu vou lhe dizer então o que é que você vai poder comer. A gente vai fazer aqui uma dieta para você? Pois não. Você vai comer inhame? Eu digo, não como. Fruta-pão? Não como. Macaxeira? Não. Doutora, faça assim, diga aí o que é que eu posso. Não, esses você pode. Não, mas desse não. Diga de uma comida normal, o que é que dá para eu comer. Porque se a senhora for dizer que eu vou emagrecer comendo inhame, fruta-pão e macaxeira, eu vou dizer à senhora que daqui a 30 dias eu não volto mais. Eu disse, por quê? Porque aí eu já morri. Em 30 dias eu morro, aí não preciso mais fazer seu regime. Eu disse, não, mas não seja tão trágico. Eu disse, mas claro que eu vou ser trágico. A senhora quer que eu tire tudo que eu gosto e coloque tudo que eu não gosto. Por exemplo, eu posso comer peixe? E ela disse, pode, principalmente bacalhau, odeio. Não como bacalhau de jeito nenhum. A senhora quer me matar, e eu vim aqui só para a senhora dar um jeito. Mas pelo visto a gente não vai entrar em relação. E aí eu me lembrei, é mais ou menos o que Deus fez. Eu digo, será que Deus é endocrinologista? Ele está querendo que só entre lá quem gosta dessas coisas. Eu, como não gosto, eu estou perdido. Não, mas não é bem assim. Deve ter alguma outra dica. E eu ficava encucado com aquele negócio. De vez em quando eu me lembrava dessa história da porta estreita. Eu digo, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que Jesus tinha tanta raiva das pessoas. Abriu uma portona enorme para todo mundo se perder. E colocou uma portinha bem estreitinha para ninguém passar. Isso é covardia. E Deus fazer isso com a gente, eu não acredito. E o tempo passou, e eu brigava com Deus por conta disso. Fiz vestibular, passei para a engenharia, e logo ali no segundo ano, fazendo o curso de desenho, aí a gente aprende algumas regras de desenho, fazer em perspectiva, colocar ponto de fuga. E naquele primeiro dia de aula de ponto de fuga, o professor pediu para a gente fazer o desenho de uma sala, olhando de dois ângulos, olhando daqui para o fundo, e depois fazer a mesma sala olhando do fundo para cá. E aí eu descobri que Deus era professor de desenho. Porque quando eu fiz o desenho daqui para lá, a porta ficava desse tamanhozinho no desenho. A porta do fundo, porque ela estava na perspectiva lá no fundão. Quando eu inverti, que eu fiz o desenho agora de lá para cá, aquela portinha ficou um portão grande, e a porta grande agora aqui ficou uma porta pequena. E ali na aula de desenho, eu comecei a entender melhor o Evangelho. Eu digo, olha só qual foi a sacada de Jesus. A porta é estreita, não é porque a porta seja estreita, é porque ela está distante. Você está longe da porta. Passar por essa daqui, todo mundo passa.
Na outra, você só chegando perto dela, à medida que você se aproxima, ela vai se abrindo. É uma questão de perspectiva. Depois desse dia, vocês vejam como eu demorei, eu já estava fazendo faculdade, quando eu vim deduzir essa passagem de Jesus. Digo, peraí, o Evangelho tem outras formas da gente ver. E aí eu comecei a procurar ler o Evangelho pensando matematicamente, pensando fisicamente, pensando em alguns momentos como reações químicas. Uau, o Evangelho ganhou uma dimensão astronômica e linda. Filosoficamente, então, ficou de uma riqueza incomensurável. E a partir daí eu comecei a procurar ouvir, ou ler, ou sentir essas passagens que diziam, sobretudo, sobre o nosso comportamento, sobre o amor. Então, que coisa fantástica. Quando eu ouvi depois o Severino falando sobre essa hipótese do avante, no lugar de bem-aventurados, eu digo, olha, mais um novo ângulo que eu não conhecia. Como muda as bem-aventuranças. Não é que elas sejam ruins ou elas distorçam, mas se eu conseguir entender as bem-aventuranças como um processo de vamos, avante, não fique onde você está e continuemos, muda totalmente a proposta. A gente começa a sentir que Jesus agora estava perto, ele estava falando o meu idioma, ele estava falando para mim, ele não estava falando para um povo num tempo. Aí agora eu já nem preciso tanto entender para consubstancializar e circunstancializar aquele momento no hoje. Eu começo a entender a linguagem dele, que é talvez o primeiro grande processo para entendermos o amor, tendo ele como a nossa referência, já que somos espíritas, e ele sendo o nosso modelo e guia. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um item chamado a lei de amor, e é uma mensagem muito lida, mas eu vou me permitir ler um pequeno trecho dessa mensagem, porque ela mostra literalmente o que se espera no caso de nós espíritas, em relação a essa vivência de amor. Amar, no sentido profundo do termo, portanto, não é aquela análise superficial, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Nossa, parece que a gente remonta sempre para o mesmo ponto de partida. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero que o outro faça comigo. E eu tenho que fazer isso com objetivos, porque todo objetivo vai redundar num retorno, seja ele qual for. E aí, a mensagem continua, e agora aqui de uma forma bem mais enfática. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, o que já é diferente do que normalmente nós dizemos. Sinta como se fosse em você mesmo. Não, isso não é possível. Isso é uma figura de retórica. Ninguém consegue sentir o que o outro sente. Agora, eu posso sentir todas as circunstâncias atinentes a uma situação agradável ou desagradável, feliz ou infeliz, dolorosa ou festiva. Eu posso entender agora do jeito que o Espírito aqui colocou, o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para quê? Para suavizá-las. Mas como é que eu vou suavizar a dor do meu irmão? Simplesmente dizendo para ele, não, é da vontade de Deus. Quando as pessoas desencarnam, e que desencarnam muito queridas de um outro, que o outro vem dizer para a gente, olha, eu estou sofrendo muito, meu ente querido se foi. Mas foi a vontade de Deus. Vamos ser honestos, dá uma raiva. Não sei vocês, mas dá uma raiva. Que vontade de Deus triste foi essa? Tinha tanta gente para ele levar. Eu esqueço até de que eu estou sendo egoísta. Mas por que levou justo aquela pessoa? Tem tantas outras, ou seja, as outras como não me interessam, poderia levar qualquer uma. Mas não achou de levar aquela. Mas por quê? Não, porque foi da vontade de Deus. Ou então a gente já não põe o nome de Deus assim. É porque quando chegou a hora, você sabe, a hora quando chega não tem jeito.
Allan Kardec perguntou isso aos espíritos. Uma pessoa em limite de vida, se ela fosse socorrida a tempo, ela se salvaria, ou seja, ela continuaria viva. E Allan Kardec ainda foi mais específico ainda, com os laços prestes a se romperem. Ou seja, Allan Kardec perguntou mesmo numa situação crítica, a pessoa morre e não morre. E aí? O que acontece? E os espíritos disseram, tendes a prova disso todos os dias. Podemos sim retirar pessoas, mesmo em situações críticas. Quem faz isso? Alguém que lhe dê fluido vital. A questão não está em nenhum livro, nem nenhuma obra escondida, está no livro dos Espíritos. Se a memória não me trair, na questão 483. E como é que a gente fica? A gente fica numa situação extremamente delicada, porque a gente diz que chegada a hora não tem jeito, mas os Espíritos respondem que tem. Lógico que eles não dizem de forma absoluta. Em muitos casos, portanto, é um número volumoso, sim, tem solução. Outros já não têm mais solução, porque senão alguém iria viver eternamente num corpo que já não ofereceria condições. Mas a explicação deles é bem clara. É preciso que alguém lhe dê o fluido vital que lhe falta para a manutenção dos órgãos. É literalmente isso que os Espíritos respondem. Mas como é que eu vou dar alguma coisa? Por acaso? Pode ser, pode ser. Mas e quando você dá com amor? Você está dando de sua vida? Você está dando de você? Você está dando de... Era fluido vital? Muito bem, fluido vital é de quem? É dos seres encarnados ou dos desencarnados? É dos encarnados. Então quem tem que dar esse fluido vital é um ser encarnado. E para que ele dê com qualidade, é melhor que ele dê com amor. Mas até aí a gente falha. Que tipo de amor? A gente precisa amar todas as pessoas que chegam até nós. Vamos imaginar uma cabine de passes. Eu vou aplicar passe um por um. E vou aplicar passes hoje em 20 pessoas. E eu vou dar o que para elas? Amor. Primeira pergunta intrigante. Como é que eu vou dar o amor para uma pessoa e sou incapaz de reconhecê-la 5 minutos depois? Não, mas é porque a cabine estava escura. Então acenda a luz da cabine. Como é que você vai se lembrar? Você aplicou 20 passes e você entrou numa relação de amor. Como é que você teve a capacidade de entrar em relação de amor em 20 pessoas e logo em seguida você não se lembra de nenhuma delas? Isso é amor? Eu não sei. Pelo menos não é o amor individualizado. Só que nós aprendemos que a gente tem que amar. E ninguém diz um pequeno detalhezinho desse tamanho, que faz toda a diferença do mundo. Que tipo de amor é esse que eu dou para as pessoas, sem precisar amá-las? Que tipo de amor é este? É o amor em que eu faço o que eu faço com amor. Se eu amo o que eu faço, quando eu dou o que eu faço, é amor, é doação de amor. Não é numa relação de amor, o que é totalmente diferente. Mas aí de repente a gente aprende de que a gente tem que sentir o que o outro sente e dar um amor profundo. Não é possível, isso é utópico. Agora, se eu faço o que quer que eu faça com amor, isso ganha vida. Então, muitas vezes a gente diz assim, doutor fulano é um médico muito bom. Mas por que ele é muito bom? Olha, você precisa ver com que carinho ele nos atende. Com que amor ele se dedica à profissão. E aí a gente se esquece em que faculdade ele se formou, quanto tempo ele se formou, se ele fez residência ou se não, que especialização ele tinha, nada disso é relevante. O que é relevante é o amor que ele emprega no que ele faz. E quanto a gente perde de entendimento acerca do amor, porque ninguém nem ao menos nos explica que tipo de amor é este que nós devemos dar. Que tipo de amor é este que nós devemos nutrir na nossa própria intimidade? E então ele continua. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana,
porque essa família todos a encontrareis dentro de certo tempo em mundos mais adiantados. Yes! É por isso que eu gosto desse tal de Allan Kardec. Ele não diz que depois a gente vai se encontrar nem no umbral, nem no inferno, nem numa zona pestilenta. É no mundo melhor que a gente vai se encontrar. Quem? Todos nós. Uau, que mensagem, que dá um upgrade para a nossa estima. Mas eu estou tão capionga nessa, mas vá, continue, avante. Nós vamos nos encontrar lá em cima. Se você chegar lá em cima primeiro, me resgate. Se nem eu nem você subimos tão rápido, vamos de mãos dadas, vamos subindo, vamos caminhando. É uma mensagem muito diferente daquela mensagem tão piegas. Não, mas vai depender do nosso sofrimento, da nossa resignação. Imagina, sábado à noite, dia 7 de maio de 2016, a gente saiu de casa para vir aqui no Seja, e aí chega aqui um cara do Rio Grande do Norte e fala: meus irmãos, quanto mais a gente sofrer, melhor. Vai doer, mas é bom que doa. A gente sai do centro tão acabrunhado, que é uma mensagem que a gente já vem cheio de problema. Passou a semana toda em graças a Deus, cheguei no sábado. Vou lá agora só completar a dose para sair perfeito para um domingo e começar a semana de tonel cheio de gás. Então, Jesus, que nem tinha motivo e sofreu tanto na cruz, imagina cada prego daquele, como doía, e nós ficamos aqui reclamando, e aí a gente vai murchando na cadeira, a gente vai caindo, vai caindo, vai caindo, aí quando sai, como é que foi a reunião ontem? Foi. Aí a gente fica nordestino até não querer mais, porque é difícil. Quanto ao contrário, se a gente começa a pensar nessa grandiosidade da mensagem espírita, das propostas de Jesus, quer dizer que Jesus então veio para o pecador. Uau! É para mim que ele veio. Então agora basta que eu entenda ou escute, ecoe com ele, ou ecoe o que ele disse dentro de minha alma. Nossa, que mensagem! E a mensagem espírita está dizendo que a gente continue, nós somos todos de uma família, que dentro de certo período, todos nos encontraremos onde? No umbral. Que umbral coisa nenhuma, em mundos mais adiantados. Nossa, como eu vibro quando eu leio um negócio desse. Quer dizer então que a proposta é, nós vamos, isso, nada de descer para onde? Umbral, vocês sabem onde é que fica o umbral? Umbral é isso que a gente está vivendo, isso é umbral. Aí eu vou sair daqui para um umbral que passou no filme de Nosso Lar, vou nada, nem amarrado eu não vou. A mensagem espírita está dizendo aqui, se isso aqui já é umbral, eu quero um 2 brau, vou lá para o 2º andar. Eu quero nada de descer, não quero nada com o que está embaixo. Afinal de contas, a lei é de progresso. A gente tem tanto medo do progresso, eu estou falando a gente, nós espíritas, temos tanto medo do progresso que a gente tirou a palavra progresso e colocou evoluir, pensando que está fazendo um grande negócio. Quem evolui é planta, é animal, é pedra. Um pé de alface evoluiu muito, não acham que um pé de alface já evoluiu? Antigamente a alface era comida de animal, depois passou a ser a comida de gente. Agora não é mais nem comida de gente, é enfeite de prato de comida de gente. Olha como é, o alface está evoluindo. Antigamente só tinha alface crespo, duro, amargo, hoje tem alface americano. No dia que aparecer alface japonês, então vai ser um sucesso. E o alface está evoluindo. E nós devemos progredir, porque o progresso é opcional. O progresso é escolha. Você quer progredir? Ame. Mas amar como? Ame abertamente, ame. E o que é amar abertamente? Assuma a sua escolha, escolha os pecadores. Por favor, não estou dizendo aqui no sentido literal, estou dizendo no sentido do que a gente está analisando. Escolha aquele que precisa do teu amor. Tem aqui umas frases, nenhuma frase especificamente, de Augusto Cury, que coisa fantástica que ele diz assim. 2 frases. Primeiro,
O maior favor que se pode fazer a uma semente, qual é? Enterrá-la. E a gente pensa que tudo que a gente enterra é ruim. Enterrá-la. Outro dia eu estava pensando noutra situação de Jesus. Jesus disse, a árvore má, que dá maus frutos, será queimada. E eu pensava assim, nossa, coitado, deu mal, queimou, acabou. Não é assim que a gente pensa? Até o dia que você vai fazer um churrasco. No dia que você vai fazer um churrasco, aí você quer o quê? Uma árvore queimada, porque ela se transformou em carvão. Ela não serve para dar frutos, mas serve para dar outra coisa. Dar calor, da temperatura, da luz. Mas a gente tem uma mente tão condicionada de que o que não fez já não presta para nada, que a gente é compulsivamente levado a entender que quando Jesus disse que a árvore boa vai ser queimada, sim, vai ser queimada, e lançada no fogo, sim, ela não foi queimada. É redundante. Mas pode ser lançada no fogo de uma churrasqueira, por exemplo. É porque nós aqui não vivemos o frio necessariamente, apesar de que Campina Grande esfria bem em determinados períodos do ano à noite. Então algumas pessoas aqui podem ter uso de lareira. Mas para quem vai na Europa, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, em época de frio, você não vai ter a opção de, você ou tem hoje em dia as modernas calefações. Mas é o que? São as árvores que não dão frutos. Elas não dão frutos, elas têm que dar outra coisa. Essa outra coisa que às vezes não é o melhor para nós. Então não é uma condenação de Jesus dizendo que se você não é bom, você está perdido, você vai ser queimado, dizimado, não. Você vai ser bom no que você está sendo preparado. Você não quer dar frutos, não? Então você vai ser árvore para produzir carvão. Ou qualquer outra coisa, móveis, e etc. Porque se a gente não tentar entender o que Jesus disse, a gente tem horas que fica meio decepcionado com ele, mas como é que é a história? Quer dizer que eu não estou fazendo nada? Porque todo mundo está dizendo que eu não estou fazendo nada. Imagina as pessoas, por exemplo, hoje está menos grave, mas as pessoas que trabalham com informática, principalmente em digitação, em fazer levantamentos estatísticos, as pessoas dizem, rapaz, você não faz nada, né? Passa o dia aí sentado. Não faz nada, não. É um negócio impressionante, a gente tem uma sensação de que pelo fato de estar sentado, não faz nada. E aí, tem horas que você fica aí parado olhando, fazendo o quê? Nada, estou só olhando a tela. Sim, e se eu não olhar, vai sair tanta baboseira, que a melhor coisa que eu posso fazer é olhar. Então Augusto Cury, quando ele diz assim, a melhor coisa que a gente pode fazer com a semente é enterrá-la, nos gera uma outra referência. Nem tudo que eu acho que é perdido, está perdido, pode ser o início de uma nova floração, uma nova frutificação. E aqui eu quero dizer bem especificamente para cada um que está aqui me ouvindo. Se alguém disser, você não faz nada, você não presta, você é um fraco, isso é o enterro de uma semente. Considere-se assim. Nossa, a pessoa acabou de me colocar como uma semente que precisa agora estar enterrada para brotar outra vez. E aí você surge do nada, você surge das cinzas. Agora, se você absorver, realmente eu não sou nada, eu não sei nada, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele vai dizer, nem eu sei, pergunta para o Google. É preciso a gente ter o Evangelho de uma maneira viva, crepitante dentro da vida, e isso é a própria geração do amor. Se nós não entendermos assim, a gente vai ficar de uma forma totalmente desencontrada. Mas a outra frase que eu queria encontrar dele, essa daqui, ó, frase bem curtinha. Não é possível ser normal quando se ama. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que ama não é normal. É isso? Mas isso significa o quê? Não é normal porque fica abobalhado. Não é normal porque fica feliz. Não é normal porque agora passou a viver. A gente vive sem viver, até que ama. No dia que ama, nossa, eu nunca tinha visto que isso aqui é azul. Foi quando que vocês pintaram? Não, já foi feito assim, e foi.
A gente começa a descobrir tudo. E por que então que a gente não ama? Isso a gente quando descobre amor numa pessoa. E por que a gente não descobre amor em mais pessoas? Por que a gente não descobre a beleza nas pessoas? As pessoas são belas. Nós somos hoje uma civilização esteticamente bonita, muito bonita. Nós somos tão bonitos que a gente só se dá conta disso quando vê uma pessoa mais bonita do que as outras. Por exemplo, vocês estão me vendo, aí vocês estão tendo agora o que é essa experiência. Mas nós vivemos hoje uma época em que a beleza está distribuída de uma maneira tão avassaladora que hoje a gente já tem dificuldades às vezes de descobrir quando a gente olha numa televisão e diz assim, ai que cara lindo, aí que você olha, você toma um susto, eu digo não acredito que esse cara é lindo, é porque agora o lindo é já não ser tão lindo, não sei se vocês já perceberam isso, quem já esteve na Suíça há de entender muito bem isso. Você chega lá, está aquele monte de homem e mulher louro, não tem ninguém de cabelo pintado, é louro de nascença, olhos azuis, falando 5 idiomas, todo mundo perfeito, homem e mulher. Aí chega um brasileiro, cabelo enrolado, falando arrastado, eles ficam olhando, meu Deus, chamam a gente de Deus, né? Porque simplesmente formou um contraste. Significa dizer que eu posso, a depender da minha vontade, comparar ou não. Eu posso me comparar. Aí se eu tiver de me comparar, eu vou me comparar com quem? Essa história eu já contei em seminários, mas vou só repetir. Um dia eu cheguei num lugar e estava falando isso, e eu disse, olha, o homem mais bonito do mundo que eu conheço sou eu. Eu não conheço nenhum homem mais bonito do que eu. E eu não sei porque o público riu, mas deixa para lá. Quando terminou, aí uma senhora chegou para mim e me perguntou assim, disse, você conhece Brad Pitt? Eu disse, não senhora. Mas o senhor sabe quem é Brad Pitt? Eu digo, não tenho a menor ideia. Eu disse, o senhor nunca assistiu um filme com Brad Pitt? Eu, não, acho que não. Ele disse, por que o senhor fica dizendo que eu sou o mais lindo do mundo se eu só vi Brad Pitt? Eu digo, olha, eu posso ser honesto para você, Brad Pitt para mim não serve nem para nome de cachorro. Ele disse, é o quê? Eu digo aí, se você tiver um cachorro, qual é o tamanho do cachorro que você vai chamar de Brad Pitt? É um piquenezinho desse tamanhozinho, você faz Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. Não é verdade? Agora se você tiver um cachorrão forte, você vai dizer, Jacó, Jacó, Jacó. Até nisso eu ganho. Como é que eu vou aceitar me comparar com um tal de Brad Pitt? Fala sério. Aí ela olhou para mim, bateu assim a cara, disse, e saiu toda aborrecida. É muito melhor do que eu esperar que alguém diga que eu sou bonito. Não precisa dizer, eu já sei. Na verdade, nisso a gente pensa que é uma brincadeira. É uma brincadeira sim, mas é uma brincadeira que leva você para um outro nível. Ao contrário de você ficar dizendo, nossa, eu sei lá porque é que eu nasci assim, eu acho que Deus estava com raiva de mim. Olha, você começa a pensar nisso, isso vai dar uma embolia que você vai terminar não resistindo muito tempo. A gente ainda tem mais do que 2 minutos? Não, né? Ainda tem mais uns 2 minutos. Então não é possível a gente ser normal quando ama. Qualquer pai de adolescente sabe no primeiro dia que o filho ou a filha se apaixonou. Basta que ele olhe. Ora, se ele não olhar, ele não sabe. Mas se olhar, no dia que o filho chega assim, oi pai, tudo bom? Pronto, caiu na rede. E a menina não fala com o pai, ela vira o rosto e sai direto para abraçar a mãe e fica enroscada nela. O que foi, minha filha? Nada, você está tão diferente. Não, mãe, já, ela não quer que você olhe nos olhos, porque começa a transbordar amor. Por que a gente não faz isso com mais frequência? Por que a gente não ama mais as pessoas? Porque parece que a gente não sabe o que é viver um amor. É porque a gente tem uma cultura equivocada de que o amor tem que ser o amor unilateral, fechado e apenas com um sentido de procriação ou de sensualidade. A gente perdeu a noção do amor por amar, o amor fora da estética, o amor no tamanho grandioso ao ponto de dizer, eu vim para os pecadores e não para os justos.
Ou então, como disse a própria origem da doutrina espírita, nós viemos para os que não creem. Nós estamos para os que precisam disso. Mas é preciso que eu acredite nessa verdade. Enquanto eu não acreditar, ela não vai para frente. A medicina, ela vive com alguns paradoxos. A medicina, ela se especializou em tratar o sofrimento do ser humano. Então, hoje em dia, temos hospitais só para tratar da dor. Mas não tem ainda uma terapia para tratar o homem que sofre. Isso é dito por um médico. Então, nós estamos tratando a dor do homem e não o homem que sofre. A gente não se prepara para isso. E na psiquiatria, existe uma coisa mais paradoxal ainda. A parapsiquiatria moderna, ela usa medicamentos antidepressivos para quem tem humor triste, mas não se sabe ainda como se produzir a alegria. Ou seja, nós começamos a sair de um foco, de uma forma perigosa. Porque o problema não é você estar triste e eu lhe dar um antidepressivo para você ficar numa situação de prostração. O que eu queria que aprender era como favorecer a alegria. Não aquela alegria utópica ou passageira ou superficial, mas uma alegria de viver. Teve uma época aqui que acabou agora recentemente, pelo menos é assim que catalogam os analistas do que a gente lê e vê e pensa e sente. Acabou agora a época da nova era em que tudo era autoajuda. Como que se a autoajuda tivesse feito muito mal à humanidade. Quantas pessoas mudaram de vida por conta de uma leitura de autoajuda? Por conta de um livro de autoajuda? Por conta de uma palestra de autoajuda? Isso não pode ser mal. Mas do mesmo jeito, há um tempo um pouquinho mais atrás, houve um livro fantástico, só que a primeira rejeição que colocaram no livro é que isto é livro para mulher, e portanto os homens já não poderiam ter acesso. Tinham, porque tudo que é proibido para eles, eles leem. Se quiser fazer um homem ler um negócio, uma dica para as mulheres, compre o livro, guarde na gaveta, e no dia que ele perguntar, não, isso não é seu, é só meu, é só para a mulher, ele vai ler, mas vai ler bem rapidinho. É um segredo. Que já fizeram isso comigo, óbvio, né? Então, o livro da Poliana. Houve uma juventude ali na época da minha mãe, para cá. Aquele livro fez um furor. Ela era extremamente positiva, ela via tudo de uma forma feliz. Ela foi presa numa masmorra. A única coisa que tinha naquele quarto era uma janela. E ela ficava olhando para a janela. Até que um dia foram tirá-la de lá de cima. E aí, você não está infeliz? Não. O meu sonho um dia era ter uma tela que se movimentasse, uma tela viva. E eu ganhei. E eu aqui tinha o meu sonho realizado. Eu olhava para a minha tela de longe, era uma imagem. Quando eu chegava perto, era outra imagem. Esse livro, hoje em dia, ele foi tirado do circuito. Por quê? Porque ensina, dizem uns, a sermos conformados. Dizem outros, ensinam a gente descobrir tudo o que tem de positivo na vida, mesmo quando tudo pareça ruim, mesmo quando tudo pareça mal. Aí depois veio a literatura de autoajuda, desapareceu. Foi substituída por uma um pouco mais sofisticada. Diga não quando você tiver vontade de dizer não. Gera já uma tentativa de saída. O quociente emocional, e não mais agora um quociente de inteligência. Então a gente começou a depurar, mas isso tudo já foi escanteado. Por quê? Porque a gente tem que ser apenas o subproduto do que os que cuidam da produção midiática nos induzem. O pior é que isso acontece dentro das casas de religião. A gente está esquecendo da essência do Evangelho, seja o espírita, seja o Evangelho de Jesus. A gente está esquecendo. A gente está falando de uma forma muito sofisticada em alguns momentos, às vezes de uma forma muito piegas noutra, e a gente fica meio que sem sentido, porque a despeito de eu não ter falado assim nada tão objetivamente hoje, mas eu acho que é desagradável, e aqui eu estou retratando uma sensação que eu tinha, de ir a um centro espírita para assistir uma palestra, e quando saía ficava com a sensação de que não sobrou nada. Terminou a palestra, terminou tudo.
Como foi a palestra? Foi boa. Foi sobre o quê? Não sei, foi boa. Sim, mas foi sobre o que a palestra? Não fica. Então, eu acredito que nossa missão, enquanto espíritas, seja a gente ouvindo, seja conversando com outra pessoa, seja fazendo palestra, seja escrevendo, como quer que seja, que a gente deixe algo de bom. O Espiritismo é muito grande, é de uma potência fenomenal, mas nós somos ainda muito pequenininhos para lidar com isso. Clóvis Nunes, ele usa uma expressão, não sei se ele ainda usa, mas antigamente ele usava, dizendo que o Espiritismo é uma doutrina de gigantes repousando sobre ombros de pigmeus. E é verdade. A gente tem uma doutrina maravilhosa, monumental, que nos possibilita ver o Evangelho, ver Jesus, ver a realidade do dia a dia, de uma forma que nos transforma em pessoas grandes e melhores, e de repente tudo isso vem deixando a gente cada vez menor, cada vez mais constrangido, e a gente desencarna com essa sensação: meu Deus, eu perdi a minha encarnação. Foi, meu filho, e agora não sei, eu só mereço mesmo sofrer. E aí o que acontece? A gente chega do lado de lá e começa a sofrer. Por isso que vem as narrativas dos mundos de tanto sofrimento. Nós saímos daqui buscando isso. Recentemente, para concluir, eu falava numa palestra sobre essa minha visão de umbral, que eu acredito que o umbral ele não pode ser pior do que o que a gente já vive, por definição de misericórdia divina. E eu comecei a falar nisso, e falei de que particularmente eu não vou para o umbral, e insisto até hoje com isso, não vou, e não vou mesmo. E eu insisti dizendo que a misericórdia divina é muito maior do que a gente sair daqui, ele mandar nós para essa reencarnação, sabendo, porque se ele é presciente, sabendo que a gente vai errar, e aí por conta do erro que ele sabia que a gente ia cometer, ainda vai colocar a gente num lugar pior. Eu não concordo com esse Deus. Esse não é o Deus inteligência suprema, não pode ser. Pelo menos não bate com o meu sentido. Eu acho que ele, no mínimo, ele pode me dar algo parecido com o que eu já tenho. Pior, não faz nenhum sentido. Então, eu falava isso e colocava, e na hora eu brinquei, né? Disse: olha, inclusive, se eu estiver do lado de lá e você quiser que eu vá no umbral, eu vou para lhe resgatar, porque lá mesmo eu não fico. E depois, quando terminou a palestra, eu soube que a pessoa saiu furiosa. E eu perguntei para a pessoa com quem ela conversou: mas por que ela saiu furiosa? Como é que você acha que você tem condições de ir para um mundo melhor? Eu disse: eu vou para um mundo melhor porque eu quero ir para um mundo melhor. E ela ficou com raiva por quê? Não, porque ela disse que ela vai para o umbral, não tem jeito. Eu disse: então é por isso. Ela ficou com raiva porque eu acabei com o umbral, mas o buraquinho dela continua lá. Então ela pode continuar no buraquinho que ela escolheu. Porque nós temos que imaginar Deus sendo Deus. Como diz um pensador, existem dois deuses. Existe o Deus que nos criou e existe o Deus que nós criamos. Eu fico com o que nos criou. Quem quiser ficar com o Deus que estão criando, que está sendo criado, então podem ficar. O amor no Espiritismo, o amor na doutrina de Jesus é uma vivência otimista. E quanto mais eu amar, mais isso se expande. Quando um homem ama uma mulher, ele envolve a todos. Os seus próprios filhos já têm um novo ambiente psíquico para ali se estabelecer. E se esse contágio se amplia para a vizinhança, se amplia para os amigos, se amplia para todo mundo. Se nós dentro de um núcleo espírita começarmos a nos amar, mas amar sim, de peito aberto, daqui a pouco nós nos contagiamos. Estive recentemente num centro espírita em Minas Gerais, em que uma das praxes do centro é ficar pessoas na porta, abraçando um por um. Um por um, não importa quem seja, todos são abraçados. E eu perguntei para o dirigente, ele disse: não, aqui a gente faz isso, porque tem muita gente que está precisando a menos de um abraço. E muitos centros espíritas, sequer as pessoas podem falar. Tem que ficar em silêncio, entra muda, sai calada, e ninguém sabe quem é quem. Aqui a gente pode até nem fazer nada, mas o abraço todo mundo dá.
E aí o que acontece? Recebe-se abraços de 2 que estão na porta, e à medida que eles vão entrando, vão abraçando todo mundo, depois é todo mundo se abraçando dentro do centro. E que coisa bonita. Não, mas não é um risco daqui a pouco alguém querer tirar proveito disso? Se alguém quiser tirar proveito de um outro que está agindo com honestidade, ele se sente mal, ele fica desconfortável. Nós sabemos o que é respeito quando as pessoas fazem as atitudes com respeito. E respeito é mais um dos atributos do amor. Amar na prática é viver Jesus, é viver o Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós quisermos falar espiriticamente, amar é ser espírita de verdade. Muito obrigado, muita paz, que tenhamos todo um bom domingo. E às mamães, um abraço bem grande e parabéns a todas.